Caros alunos, nessa segunda semana de matéria, nós vamos fazer uma discussão a respeito do federalismo. A discussão do federalismo é muito importante, porque nós já fizemos a discussão a respeito do papel do Estado, e quando nós fazemos a discussão dessa forma, pode parecer para algumas pessoas que existe apenas um Estado, ou que o Estado que existe é único. A discussão do federalismo é importante porque nos lembra que, por exemplo, no caso brasileiro, o Estado é formado pelo governo federal, pela União, pelos governos estaduais, os estados, e pelos governos municipais, os municípios. Então, o nosso Estado brasileiro se divide no que a gente chama em 3 esferas de governo: municípios, Estado e União. O federalismo diz respeito às regras que regulam a autonomia de cada uma dessas esferas de governo e que regulam a dependência e cooperação entre cada uma dessas esferas de governo. Assim, quando a gente tem, por exemplo, uma política educacional na qual a educação infantil e o começo da educação fundamental é de responsabilidade dos municípios, o final da educação fundamental e o ensino médio é de responsabilidade dos estados, e o ensino superior é de responsabilidade da União, nós temos aí um exemplo do Pacto Federativo, um acordo que regula a educação que diz respeito a todos nós em todas as esferas de governo, dividindo em cada uma das esferas responsabilidades e deveres. Sendo que, no caso da educação, não são deveres excludentes. Existem municípios que cuidam de todo o ensino fundamental. Existem escolas técnicas de ensino médio que são responsabilidades da União. Existem universidades e faculdades a cargo de estados, as universidades estaduais, e mesmo de municípios. Então, é óbvio que cada esfera de governo tem as suas responsabilidades, mas pode cooperar ativamente com outras esferas. Também no caso da saúde, nós podemos pensar que a atenção primária ela sempre é de responsabilidade dos municípios. Quando a gente já tem um atendimento de maior complexidade, hospitais, coisas assim, nós temos a responsabilidade estadual. E a regulação do sistema e a ajuda no financiamento cabe à União. É claro que existem hospitais federais, é claro que existem hospitais municipais, então é possível que cada esfera atue no que é, a princípio, responsabilidade de outra esfera. Mas as responsabilidades estão dadas. Então, se a gente pensa nas políticas sociais e procura identificar qual a responsabilidade primária de atuação de cada esfera de governo, nós podemos perceber que existem 3 questões fundamentais que são pertinentes ao Pacto Federativo. Primeiro, é com relação às tarefas, ou seja, quem executa as tarefas. As tarefas podem ser executadas no âmbito municipal, no âmbito estadual ou no âmbito federal. Como já falamos, quando você parte para observar a política de educação, você descobre que a maioria da educação infantil é executada no âmbito municipal. A maioria da educação de ensino médio é executada no âmbito estadual. E a maioria da educação de ensino superior é executada no âmbito federal. Quando a gente observa outras políticas, temos outra distribuição de tarefas. Então, nós podemos ver que essa regulamentação de qual tarefa cabe a qual esfera de governo é uma das atribuições do Pacto Federativo. Uma segunda questão a ser discutida no Pacto Federativo diz respeito ao poder de decisão de cada esfera de governo. Então, quando eu falei aqui a respeito de sistemas nacionais, a saúde, a educação, é óbvio que existem itens nessas políticas, nesses sistemas, que são de decisão municipal. O município vai abrir uma nova creche? Aonde ficará essa nova creche? Quem serão as pessoas contratadas? O município vai investir em escolas de ensino fundamental 1? Aonde ficarão essas escolas? Agora, existem questões sobre a qual o município, mesmo executando a tarefa, não tem poder de decisão.
existe um currículo nacional. O município, ele não pode dizer que não concorda com este currículo e que ele quer adotar um currículo diferente. Ele não pode dizer isso. Os currículos são uma decisão da esfera nacional. Eles valem para todo o país. Quando a gente pensa no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, por exemplo, todos os municípios têm seus centros de referência de assistência social. Eles não podem dizer que eles não querem o centro de referência de assistência social. Ou eles não podem dizer que eles querem um centro de referência de assistência social que atue de maneira diferente do que diz a legislação nacional. Se eles fizerem isso, eles estão saindo do sistema, o que implica em perda de recursos federais. Significa que o município rompe o pacto federativo que está estabelecido, de tal forma que também a União e os estados não são mais obrigados a financiar esses municípios. Então, nós estamos vendo que existem processos decisórios que cabem aos municípios, existem decisões que cabem aos estados e existem decisões que cabem ao governo federal em todas as políticas públicas. Que decisões são essas e como essas decisões são tomadas? Isso é discutido no Pacto Federativo. Então, já vimos que o Pacto Federativo discute a quem cabe as tarefas e a quem cabe as decisões. Existe um terceiro tópico do Pacto Federativo, a quem cabem os recursos. Então, nós sabemos que existem, por exemplo, impostos que são impostos municipais. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é um imposto que vai todo para o município. O ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é cobrado pelos municípios e todo o recurso arrecadado serve para financiar as ações do município. Nós também sabemos que existem impostos que são estaduais, como, por exemplo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O ICMS é cobrado pelos estados e a arrecadação desses impostos vai para o governo estadual, porém, e aí vejam como funciona o nosso pacto federativo, uma parte desses recursos estaduais obrigatoriamente tem que ser destinado aos municípios e existem os impostos federais. O imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, são impostos que são instituídos e arrecadados pelo governo federal. E, novamente, veja como funciona o nosso pacto federativo, uma parte desses recursos obrigatoriamente tem que ser transferido para os estados, através do Fundo de Participação dos Estados, e uma parte desses recursos federais obrigatoriamente tem que ser distribuído aos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Quando a gente fala de estados e governo federal, nós não estamos dizendo que todos os impostos arrecadados nessas esferas de governo são investidos no financiamento da atividade dessas esferas. Uma parte é destinado ao financiamento das tarefas subnacionais. Os pactos federativos, eles tratam a respeito das responsabilidades por esfera de governo, de tarefas, de poder de decisão e de recursos. Quanto mais tarefas, mais poder de decisão e mais recursos estiverem disponíveis para o nível mais descentralizado, que é o município, nós falamos que existe um pacto federativo descentralizado ou que há um processo de descentralização. Quanto mais as tarefas ou os recursos e o poder de decisão estão concentrados no poder central, que é o governo federal, a União, nós dizemos que temos um processo de centralização ou um modelo federativo mais centralizado. A questão é que a centralização e a descentralização, ela não depende apenas de condicionantes políticos, se a sociedade quer isso ou não. Existem também aspectos técnicos e existem aspectos institucionais das próprias políticas públicas. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma política que tem muita dificuldade de ser descentralizada ao extremo: a política de resíduos sólidos. A política de resíduos sólidos
prevê, por exemplo, que você tenha um local adequado para o despejo e a destinação final dos resíduos sólidos. Só que esse lugar não pode ser, como era até pouco tempo atrás, os lixões. Precisa ser um aterro sanitário. Pois muito bem, é plausível a gente imaginar que cada município brasileiro, principalmente os municípios muito pequenos, tenham condição de financiar um lixão no seu território? É plausível a gente imaginar que os municípios de regiões metropolitanas que são totalmente urbanizados, que não têm área rural, sejam capazes de viabilizar no seu território um aterro sanitário? Então, essas políticas, pela sua própria natureza, ela tem uma tendência a ser mais centralizada. Não centralizada no governo federal, mas centralizada a nível regional ou estadual. Então, você tem consórcios regionais que tratam da questão dos resíduos sólidos de forma comum a todos os municípios desse consórcio. É o que nós temos, por exemplo, com o Conagreste, aqui na região do Agreste Alagoano. Existem outras políticas que, pela sua natureza, são políticas mais centralizadas, mais do que a de resíduos sólidos. Por exemplo, a política previdenciária. Para você ter um sistema de aposentadorias, você precisa ter um sistema de arrecadação de contribuição muito grande. E isso só é viabilizado em nível nacional. Em todos os países, os sistemas previdenciários, os sistemas de aposentadoria são nacionais. Por quê? É só nesse nível que você consegue juntar recursos suficientes para distribuir as aposentadorias a quem de direito. Agora, existem outras políticas que, pela sua natureza, podem muito bem ser descentralizadas, como a política de saúde, como a política de assistência social, como a política de educação. Mas, mesmo nesse caso, nós precisamos observar a capacidade técnica dos municípios de executar essas políticas de forma adequada. A centralização e a descentralização, elas são processos que têm um fator político importante, uma determinação de estabelecer políticas mais centralizadas na União ou mais descentralizadas nos municípios, mas também existem fatores de capacidade técnica e fatores institucionais das políticas que vão influenciar na escolha do modelo a ser seguido. No caso brasileiro, historicamente, nós vivemos o que os analistas chamam de um pêndulo. Nós temos momentos de grande centralização, seguidos por uma reação que busca descentralizar de forma muito forte. A essa grande descentralização, nós reagimos com um novo período de centralização. Uma das questões que marcam muito essa situação é que o Brasil passou durante o século XX por algumas ditaduras, e ditaduras são tradicionalmente momentos de centralização. Então, temos um período de centralização entre 1930 e 1945, onde nós temos a ditadura do Estado Novo. Nós temos um período de centralização entre 1964 e 85, quando nós temos a ditadura militar. Então, as ditaduras, obviamente, são períodos onde a decisão, onde os recursos estão na mão dos ditadores. E quando nós saímos dessas ditaduras, a tendência, até como uma resposta a esse período, até como uma demanda da democracia, é que você tem um período muito grande de descentralização, que, como resposta a algo que era sempre decidido em Brasília, a gente jogue as tarefas, os recursos e o poder de decisão para o local, para o município. É o que nós observamos na década de 80, na saída da ditadura militar. A gente tem o aumento das responsabilidades municipais, a gente tem o aumento da destinação de recursos para os municípios, recursos, mesmo que arrecadados nos estados ou no governo federal, obrigatoriamente precisam ser destinados aos municípios através dos fundos de participação. Então, todo esse processo acaba fortalecendo uma ação mais descentralizada. Da mesma forma, nós temos, a partir de 1994 e de forma bastante consolidada a partir de 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, um processo que a gente vem vivendo até hoje de centralização do nosso modelo federativo, com o aumento da dependência de estados e municípios em relação ao governo federal.
Mas isso aí é um assunto para a gente tratar mais à frente. Por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.